Essa é a parte 3 do vídeo do Chapolin e eu quero mostrar para vocês como que está ficando. Meu nome é Lucimara Prestes e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu estou fazendo o capuz e já me arrependi de ter feito continuando o corpo, porque eu tive que fazer um buraco aqui para fazer a continuação do capuz, que ele chega até a parte do queixo. Eu devia ter feito assim. Eu acho que seria uma melhor opção se eu tivesse feito assim. Esse aqui é um outro modelo bem pequenininho que em breve eu vou ensinar. Mas é a mesma receita da Wandinha. Então, quem quiser fazer, é a mesma receita, com 24 pontos na cabeça, a volta maior. Então, é simplesmente uma variação da receita da Wandinha. E que vai virar também assim, com esse corpinho, que é o mesmo corpinho do Batman, que logo eu vou ensinar também. Só que essa cabeça aqui é menor do que a cabeça do Batman. E aí eu aproveitei para fazer também o Batman com o mesmo tamanho da cabeça da Wandinha. Ainda estou terminando. Então esse modelo de Chapolin talvez fosse melhor. Esse aqui, a cabeça sai do capuz. Eu acho que seria melhor para fazer esse modelo do Chapolin. Mas vai dar certo aqui também. Então, a sugestão só que eu vou dar para vocês é: não enchem o corpo enquanto vocês não colocarem o capuz. Por enquanto eu não enchi nada. Eu só coloquei o capuz, ainda vou fazer mais uma carreira aqui, ou duas talvez, até que dê o tamanho certo. E só então eu vou encher. Então aqui eu fiz assim, ó. Eu coloquei. Só para vocês aqui como que eu estou fazendo. Eu fiz normal, com um padrão normal de aumentos, corrigindo. O padrão normal não, porque o padrão normal fica numa forma hexagonal, e para o capuz eu queria que ficasse bem redondinho, porque aqueles bicos do hexágono, eles acabam aparecendo aqui na cabeça. Um pouquinho, mas aparece. Então eu quis que ele ficasse bem redondinho, e aí basta desencontrar os aumentos que ele fica bem redondo. Então eu estou fazendo assim, depois eu deixo na descrição como que eu fiz. Mas em um certo momento eu separei essas correntinhas para que ficasse um buraco na cabeça e que eu pudesse passar o corpo. Então a sugestão que eu dei, né? Passem esse corpo antes de vocês encherem. E aí ajeite a cabeça também. E só então eu vou encher aqui. Eu estou trabalhando com ela vazia o máximo possível, porque trabalhar com a cabeça cheia, para mim pelo menos, eu acho meio desconfortável, né? Eu estar fazendo o trabalho aqui e a cabeça atrapalhando. Então, dependendo da sua idade, pra mim, isso atrapalha um pouco. E esses bonequinhos pequenininhos, apesar de eles serem bem rapidinhos de serem feitos, eles dão um pouquinho de trabalho porque, como eu falei da idade, né, eu tenho uma certa dificuldade de ficar muito tempo pegando coisas assim. E é o jeito da gente trabalhar com bonecos pequenos, a gente tem que ficar pegando no trabalho, por ser muito pequenininho, a gente tem que ficar pegando desse jeito, e não o trabalho todo que a gente pega assim, e é muitas vezes bem desconfortável. Então, mas é rápido de fazer, se a gente pensar que o número de pontos é pequeno. Então, isso aqui vai ficar para os próximos vídeos. Então, para terminar aqui, a continuação do trabalho vai ser simplesmente fazer mais uma ou duas carreiras. Talvez eu diminua um pouquinho aqui, vou ver se vai precisar, porque a cabeça dele talvez feche um pouquinho para cá. E aí fazer as pernas e as anteninhas. Para as anteninhas eu fiz 6 pontos no anel mágico, na segunda carreira eu fui para 9, e depois fiz uma carreira de 9, uma carreira de 6, e, dica super importante, deixei a bolinha no lado avesso do trabalho, ó, aí ele fica bem redondinho, até para bonequinhos pequenininhos assim, 6 correntinhas, ó, é bem pequenininho, mas fechando do lado avesso ele fica bem redondinho. E a anteninha, essa parte preta, é simplesmente aquele cordão que eu já ensinei aqui, que serve também para fazer cabelo. E para o coraçãozinho que vai na roupa dele, eu estava sem feltro, então eu fiz no crochê, fazendo assim. No anel mágico, eu coloquei 2 correntinhas, depois fiz um ponto alto, um meio ponto alto, um ponto baixo, 2 correntinhas, e repeti, espelhado, um ponto baixo, um meio ponto alto, um ponto alto, e encerrei com 2 correntinhas, fechando no ponto baixíssimo. E depois eu bordei aqui com fio vermelho. Mas pode ser feito no feltro também. Apesar de que eu gosto assim, porque assim dá para costurar melhor. Fica um acabamento bem bonito também. E é rapidinho de fazer um coração como esse. E no feltro é preciso colar. E às vezes não fica um acabamento muito bom. Então, pessoal, passei a limpo aqui a receita. Se vocês quiserem dar um print na receita da cabeça. Aí, a continuação, o corpo.
Eu coloquei arrematar com ponto baixíssimo e uma correntinha para prender, quando vocês terminarem com a cor vermelha, ou com acabamento invisível. Particularmente para esse modelo, eu prefiro arrematar assim, porque é mais simples. Mas se vocês quiserem fazer acabamento invisível, também pode. E a continuação, quando mudar para a cor amarela, seguir a direção do nariz para localizar o ponto do meio. E aí separar 14 de um lado, 14 do outro para cada perna. Deixar um ponto no meio, na frente e atrás para o gancho. Aí a perna, o detalhe da perna, eu fiz assim, ó. Na primeira carreira, fazer 2 diminuições que fiquem nas laterais e ao lado do gancho. É uma sugestão, tá, gente? Vocês podem diminuir normalmente de 14 para 12, que é como vai acontecer aqui na perna. Vai de 14 pontos para 12, mas eu fiz assim, e aí na perna direita, que já é com a continuação do fio, ficou assim, 6x, 6 pontos baixos e uma diminuição, 4 pontos baixos e uma diminuição. E arrematar com ponto baixíssimo. Na outra perna, que vocês vão botar um fio novo, vai depender de onde vocês colocarem, para fazer as diminuições desse jeito. Mas como eu falei, é só uma sugestão. Olha, eu vou mostrar aqui o que eu estava falando. Então, como aqui já é a continuação do fio, eu vou levantar uma correntinha. Que equivale ao meu primeiro ponto baixo. E nesse mesmo lugar eu boto um ponto baixo. Então, segundo ponto baixo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Aqui eu já faço uma diminuição que vai ficar na lateral do corpo. E aí, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E vou fazer uma diminuição aqui, que vai ficar na lateral do gancho. Na outra perna, como vocês vão colocar o fio aqui em qualquer lugar, vocês vão colocar essas diminuições de tal forma que fique aqui e que fique aqui na lateral. Mas como eu falei, é só uma sugestão. E o capuz dele, para que fique bem redondinho, eu fiz com aumentos desencontrados. Então, como que eu desencontro esses aumentos? Eu comecei normalmente 6, 12, 18, fazendo o normal, 6 pontos baixos, depois 6 aumentos, depois um ponto baixo e um aumento. Na próxima carreira, em vez de eu fazer 2 pontos baixos e um aumento, eu dividi. Em vez de colocar 2 pontos baixos, eu fiz só um ponto baixo, que vai terminar lá no final da carreira. O segundo vai ser no final da carreira. Então, aqui um ponto baixo e um aumento, depois segue normal, 2 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, e termina a carreira com um ponto baixo. Então, sempre nas carreiras que começam com números pares, né, com um número par de pontos baixos, eu divido esse número. Então, aqui em vez de 2, eu botei 1. A carreira seguinte eu fiz normal, 3 pontos baixos, um aumento, 6 vezes. Terminou com 30. A sexta, que era para ser, depois de 3 era para ser 4, eu dividi. 2 pontos baixos, um aumento. Depois eu sigo normal, 4 pontos baixos, um aumento, 5 vezes, e termina com 2 pontos baixos, terminando com 36. A sétima carreira normal, 5 pontos baixos e um aumento, por 6 vezes, terminando com 42. Então, desencontrando os aumentos, ele fica redondinho. E nessa carreira, eu arrematei com ponto baixíssimo para sair da espiral, porque eu quero que o capuz fique bem alinhado. Então, deixa eu só mostrar a receita assim, para vocês darem um print. Melhor assim, né, gente? Deixa eu botar aqui, vocês dão um print. Se por acaso não der tempo de eu escrever nos comentários, aqui está o capuz. E eu vou mostrar para vocês agora como que eu fiz isso. Os aumentos que eu coloquei a mais, 3 aumentos a mais, que é a minha sugestão de cabelo. Quando vocês vão fazer o cabelo, que é um pouquinho maior do que a cabeça, eu coloco 3 pontos a mais. Nesse caso, que é o capuz, vale a mesma coisa. Coloquei 3 pontos a mais. Então, aqui, que eu fiz os aumentos desencontrados, como eu falei. Aqui eu saí da espiral. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui é o final da espiral. Então, aqui eu arremetei com ponto baixíssimo. E nesse mesmo lugar eu levantei uma correntinha. E no mesmo lugar eu botei um ponto baixo. E aí eu segui com carreiras normais de 45 pontos. Aliás, eu tinha 42 até aqui. Na última fui para 45. Sim, quando eu colocar esses 3 aumentos, eu coloco de tal forma que não coincida com os aumentos anteriores que eu tinha colocado. Então, do jeito que eu coloquei aqui, 13x e 1V,
deu certo para esses aumentos não coincidirem com os outros. Aí da 9ª até a 13ª carreira, eu fiz 45 pontos. E na 14ª, aqui que eu quero chamar a atenção, eu fiz 38x, 7 correntinhas pulando 7. Para quê? Para ficar esse buraco aqui. Então, aqui começou minha carreira, a carreira 14. A carreira 14 eu não vou fazer 45 pontos baixos direto, por quê? Porque eu quero que fique esse buraco. Então, começou aqui com uma correntinha, que equivale ao meu primeiro ponto baixo, e eu coloquei mais 37, então no total são 38, equivalente a 38 pontos baixos. E nesses últimos 7 aqui, eu pulei. Eu pulei fazendo 7 correntinhas. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E arrematei aqui, como sempre, um trabalho por carreiras, eu encerro no ponto seguinte. Então, aqui era a minha correntinha, encerrei no ponto seguinte. E aqui eu vou trabalhar normalmente, aqui já está praticamente pronto. Eu só vou colocar na cabeça dele, fazer mais umas 2 carreiras aqui, para que dê até a altura do queixo, como é o capuz dele. Eu posso fazer essa próxima carreira aqui, fora do corpo mesmo, tá, gente? Eu só vou colocar para mostrar para vocês, mas eu já posso fazer fora do corpo. E talvez eu tenha que diminuir alguns pontinhos aqui, talvez eu precise fazer algumas diminuições para dar o formato da cabeça dele, e que o capuz fique bem justinho. Então, botei aqui o capuz dele novamente para mostrar para vocês que mais umas 2 carreiras aqui já vai dar certo. E ele fica assim, justinho aqui, fica meio por cima, mas não tem problema. Faltam ainda alguns detalhes, como a franja dele, que vai ser igual a franja do Chaves. Orelhas não precisa, porque não vão aparecer. A expressão, que é bem importante, vocês podem fazer como a expressão do Chaves. Essa sobrancelha dele eu fiz retinha aqui, pegando 3 pontos. Então, a agulha entrou aqui, saiu aqui no mesmo lugar, e daqui eu vim aqui para baixo, na diagonal, pegando um pontinho e voltando para cá. E a franja, aqui eu acho que eu fiz 8 correntinhas e voltei com ponto baixíssimo, ou ponto baixo. E o detalhe, eu deixo a parte do avesso, que não precisa costurar. Ó, a franja tá soltinha e bem ajeitada, ela não tá bagunçada, não precisa costurar se vocês botarem a parte redondinha, essa parte do avesso, para fora. Então, no chapolim eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou fazer um 4º vídeo, eu não queria fazer tantos vídeos, eu vou ficando com 4 partes, mas é melhor que as partes ficam pequenininhas e é mais rápido para eu subir esse vídeo para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Iniciante, se quiser um passo a passo bem detalhado, eu posso fazer depois. Obrigada por vocês terem assistido. Se gostou, deixe um like, compartilhe o vídeo. Isso é bem importante para o canal. Beijo, até o próximo vídeo.